editora Almedina lançou o livro Um Mundo Fora do Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, de José Garcês Girardi. A obra tem 244 páginas. Está na linha o autor, José Garcês Girardi. Tudo bem, José? Tudo bem, Marta. Boa tarde a você, os ouvintes. José, és doutor e mestre em literatura inglesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, além de ser formado pela Faculdade de Direito da USP, onde lecionas também, é isso, não? Eu leciono na Direito GV em São Paulo. Eu formei pela São Francisco e atualmente leciono na Direito GV aqui em São Paulo. Tu pesquisa e leciona há mais de 20 anos sobre as conexões entre Shakespeare e a teoria política? Exatamente. Sempre achei uma forma bastante produtiva da gente abordar a leitura de Shakespeare, que pode ser lido, claro, de tantas maneiras, né? Mas eu acredito que essa abordagem da teoria política ela nos ajuda a entender tanto Shakespeare quanto muitas das ideias políticas que acabaram moldando a modernidade. E esse livro é o resultado dessas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, aqui também? Exatamente. Eu tenho mais de 20 anos que eu tenho trabalhado nisso, tenho dado palestras, escrito artigos, e acho que chegou o momento, assim, vamos dizer, de condensar um pouquinho as minhas reflexões e elas resultaram nesse livro, O Mundo Fora de Prumo, né? No livro, José, tu analisa a sociedade contemporânea a partir da visão do dramaturgo. Tu poderia explicar o que tu abordas exatamente? Então, eu acredito que tem, apesar da enorme distância que nos separa do Shakespeare, né, e talvez até mesmo por causa disso, nós podemos entender muitas das questões que nos intrigam hoje na pós-modernidade, pensando um pouquinho nas questões que os incomodavam na pré-modernidade, no início da Idade Moderna. Eu acho que tanto os pré-modernos quanto os pós-modernos comungam de algumas dificuldades muito parecidas. Por exemplo, para citar uma que é bastante importante no livro, tanto na vida privada quanto na vida política, é o sentido da existência individual. Nós vemos hoje em dia quantas pessoas usam antidepressivos, buscam livros de autoajuda, né, de certa maneira porque é difícil, é duro conseguir compreender a própria existência nesse mundo que parece talvez esteja se esfacelando à nossa volta. Os contemporâneos de Shakespeare têm uma sensação muito parecida. Tanto assim que eles sofrem com, por exemplo, com a melancolia, nós chamaríamos hoje de depressão. Não é? Um surto de melancolia de pessoas que não querem mais ver a luz do dia, que ficam fechadas em casa. Não é? Há livros importantes nesse sentido no início do século XVII, a Anatomia da Melancolia, do Richard Burton, por exemplo. Mas pior ainda do que a melancolia, a época de Shakespeare assiste a uma intensificação muito grande do suicídio. Nas peças de Shakespeare, por exemplo, mais ou menos 17 personagens decidem acabar com a própria vida. E isso, para o público elisabetano, é algo mais ou menos comum. Era tão comum que havia, inclusive, alguns autores, como, por exemplo, John Donne, que tentavam fazer uma defesa de que talvez o suicídio não fosse um pecado, afinal de contas. Porque é impossível pedir que as pessoas sofram tanto e não tentem fazer alguma coisa para remediar esse sem-sentido. E para completar a tríade de questões que talvez nos aproximem do tempo de Shakespeare em termos de resposta a um sem-sentido, é a loucura. Né? Nós temos nesse período, me parece que não por acaso, obras importantíssimas que têm a loucura como tema central. O Elogio da Loucura do Erasmo, o Dom Quixote, sem dúvida nenhuma, né? Orlando Furioso, todos esses tratam da loucura. Então, me parece que na pré-modernidade eles estão com um problema muito grave, que é o de tentar dar sentido à vida individual a partir do referencial simbólico da Idade Média. No entanto, né, esse referencial simbólico é incapaz de dar sentido, de significar a vida que já é no seu cotidiano moderno. Talvez hoje nós tenhamos a mesma inquietação, no sentido de que hoje nós estamos tentando dar sentido a uma sociedade, a uma rede de trocas que já são, digamos, pós-modernas, mas o nosso imaginário, o nosso referencial, ainda é de uma sociedade moderna e industrial. Eu tenho brincado, quando converso com as pessoas, que é curioso ver quantas meninas ainda hoje
desejam um casamento, uma cerimônia de casamento, que é muito parecida com a das avós, não é isso? De 50, 70 anos atrás. Casar de branco, com a valsa nupcial, etc. e tal. Embora, com a marcha nupcial e tudo mais. Embora a substância do casamento no dia a dia seja completamente diferente. Então é um pouco essas duas sociedades que tentam dar sentido à vida concreta a partir de um referencial simbólico esgotado que eu procuro discutir no meu livro. Outra questão também, José, é a legitimação da autoridade política. Trata isso também. Perfeito. Essa é uma questão muito importante. Por que nós devemos obedecer aos governantes? Olha, para pegar um exemplo prático, muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, reclamam de ter que pagar impostos. E elas fazem um argumento mais ou menos assim, mas por que eu vou pagar impostos se eu não tenho saúde, se eu não tenho educação, se eu não tenho segurança, se o dinheiro vai para políticos que talvez sejam menos do que totalmente honestos, etc. Ou seja, nesse momento, esse argumento, que alguns acharão que faz sentido, outros que não, o que ele coloca em cena é a legitimidade do governo. Ou seja, será que um governo que não tem eficiência em fornecer serviços é um governo legítimo, é um governo que deve ser obedecido, por exemplo, nas suas exigências tributárias? O tempo de Shakespeare era mais ou menos, tinha mais ou menos o mesmo problema. Por quê? Porque até os medievais, eles achavam que a autoridade se fundava essencialmente no lugar da pessoa, no lugar social da pessoa. Ou seja, se Deus havia colocado o soberano no trono, algum motivo havia para isso. Eu faço um paralelo com a nossa vida psicológica. A criança, quando ainda está no início da sua vida, obedece o pai, não porque o comando do pai faça sentido ou não, não porque ela concorde com aquilo que o pai diz, mas simplesmente porque é o pai que está dizendo. Então, se a gente manda os filhos para a cama antes do horário que eles querem ir, eles reclamam, ficam bravos, mas aceitam porque entendem que o simples fato de nós sermos pais nos dá autoridade de comandar. Agora, quando eles se tornam adolescentes, se eu digo, por exemplo, à minha filha, olha, você não vai sair com essa saia porque está muito curta, e falo, estou dizendo isso porque sou seu pai, ela diz, eu sou sua filha. Ou você me dá um argumento, ou o simples fato de ser seu pai não me dá autoridade sobre mim. Dê-me uma razão. Na teoria política, essa razão que está acima do governante e do governado, a gente vai chamar de Constituição. Na época de Shakespeare, esse é um grande embate. Um mau rei, um rei incompetente, um rei que não consegue proteger o próprio reino, que não consegue fazer justiça, que não consegue gerar riqueza para seus súditos, ele merece ser obedecido porque Deus quis assim? Durante muito tempo se acreditou que sim, que Deus também mandava os maus reis para que a gente pagasse os pecados que nós cometemos nesse mundo. Mas na época de Shakespeare a coisa começa a ficar mais complicada. Eles acham que talvez o mau rei não seja a vontade de Deus, seja simplesmente a perversão dos homens e, portanto, podemos sim derrubá-los. De todo modo, tanto lá quanto hoje em dia, as pessoas se perguntam o que torna um governo legítimo, de fato. E acho que é uma coisa que a gente pode aprender bastante com eles. José, e a gente, com tudo que a gente conversou, a gente pode afirmar que o mundo pré-moderno em que Shakespeare viveu era afetado por muitas contradições que desafiam o nosso mundo pós-moderno. E talvez por isso que as obras de Shakespeare até hoje fazem tanto sucesso. Eu estou absolutamente convencido disso, né? Eu acho que, em grande parte, uma das coisas que nos toca, que faz com que nós gostemos do Shakespeare ainda hoje, tantas peças fazem sucesso, não só nas suas versões originais, mas adaptadas para o cinema, às vezes até telenovelas, porque Shakespeare toca uma questão central, e que é essa, ou seja, o material que nós temos para dar sentido à existência cotidiana faz parte de um mundo que já não existe. Né? Para usar a frase de Shakespeare mesmo, só existe o que já não existe. Ou seja, eles tinham que dar conta da vida moderna a partir do referencial simbólico medieval. E nós estamos pulando miudinho para tentar dar sentido à vida pós-moderna a partir de um referencial simbólico ainda moderno. José, tu pesquisa e leciona há mais de 20 anos, mas quanto tempo tu levaste para realizar este livro? Olha, esse livro é o seguinte, como eu digo, eu dou muita palestra e muita aula.
E a gente vai sempre tomando cuidado, aliás, quanto mais a gente vai ficando um pouquinho menos jovem, mais cuidado a gente toma em preparar palestras e aulas, né? Então, muito do que eu tenho falado, eu vinha escrevendo em notas, apontamentos, correções e estudos, né? Mas para sintetizar mesmo esses textos que já estavam, de alguma maneira, alinhavados, né, nas minhas palestras e aulas, eu demorei mais ou menos um ano. Tu tens algum site, um blog? Olha, eles conseguem ter acesso às coisas que eu escrevo pelo site da Direito GV, em São Paulo, né? E também, claro, dessa obra pelo site da Almedina. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, José Garcês Girardi. Sou eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Obrigado, tchau.